Desde sempre o homem utilizou substâncias psicoativas por prazer, por fuga à realidade ou como medicamento. O contacto mais precoce com uma substância psicoativa acontece durante a gestação. Na infância, o consumo está normalmente limitado às substâncias usadas na família e no seu enquadramento sociocultural. Na nossa cultura, este contacto é feito com a cafeína do chocolate ou a cafeína dos refrigerantes com cola, mas infelizmente há crianças que consomem álcool, nicotina, solventes e substâncias ilegais. É na adolescência que aumenta a acessibilidade às substâncias psicoativas, umas legais, outras ilegais. Che cosa fare quindi quando dobbiamo affrontare il problema del poliabuso che maggiormente colpisce i nostri giovani adolescenti che iniziano con l'uso della marijuana e passano molto rapidamente, anche attraverso l'uso di sostanze stimolanti come l'ecstasy, all'utilizzazione di altre droghe molto più importanti. Podem ser diversos os motivos para o consumo iniciático. A curiosidade, a necessidade de integração e afirmação, a pressão social ou ainda a publicidade, nomeadamente a que é feita pelos pares, jovem a jovem, seja na procura de diversão ou na procura de alívio. Consumir tem um significativo valor para quem se inicia. Consumir sem saber, contra vontade ou sob coação, é algo fora do comum. É frequente começar-se pelas substâncias legalizadas, mais acessíveis. A pessoa que vai experimentar não deseja ficar dependente. Enquanto iniciado, faz o chamado consumo ocasional. Mas quando esse consumo se repete, expõe-se à habituação. E quando cria a habituação, tem que consumir mais vezes e em maior quantidade para sentir o mesmo efeito. Até que na ausência do consumo, sente falta e consumindo, alivia essa falta. Surge assim uma das mais graves consequências do consumo, a dependência. Vejamos o que se passa com o fumo do cigarro aceso. Se a sensação é vivida como agradável, apesar da irritação brônquica, se a pessoa insiste, cria habituação e assim se desenvolve a dependência. Esta dependência fica confirmada quando o consumidor entra em sofrimento de privação por ausência de consumo e quando alivia esse sofrimento ao consumir mais uma vez e outra sucessivamente. O consumo abusivo de substâncias psicoativas pode ser vivido como um pseudotratamento. De facto, por detrás da dependência podemos encontrar psicopatologia escondida. Más del 50% de todos los pacientes que vemos en una unidad de conductas adictivas siempre suele presentar o trastornos de ansiedad, o trastornos depresivos, o trastornos maníacos, o trastornos de tipo psicótico, o trastornos de personalidad. Quantas vezes um profissional pouco experimentado ou exausto e desmotivado olha só para o sintoma, se o doente consumiu, se não consumiu. Não valoriza o que está para além do sintoma e de algumas das suas consequências diretas ou indiretas. Há substâncias sem utilidade terapêutica e que facultam sensações de prazer e que são poderosas concorrentes das psicoterapias, das socioterapias e dos psicofármacos. Só que muitas destas substâncias têm também efeitos danosos, prejudiciais, quer para a saúde do homem, quer para o contexto social que o rodeia. Há quem pense que a dependência só surge com o uso das substâncias que provocam dependência física, mas isso não é verdade. Mais grave é a dependência psicológica, que pode surgir com todas as substâncias. Na dependência psicológica, o consumidor sente a intensa necessidade de voltar a consumir. O sofrimento diminui bastante se voltar a consumir, mas assim fazendo, agrava a dependência. A dependência física é um outro dano e muito grave. Quando existe, observam-se sinais objetivos e exuberantes e sintomas de sofrimento na privação aguda. Mas nem todas as substâncias provocam este tipo de dependência. Consideram-se consumos de abuso todos os que são danosos para a saúde. Nos consumos de abuso, as substâncias podem ser absorvidas por diversas vias. A absorção por via oral é a que envolve menos riscos. A absorção pulmonar por via inalatória é a que mais rapidamente leva uma substância ao cérebro. A via parentérica, nomeadamente a via intravenosa, é a que envolve maior risco infeccioso e de overdose. Na via inalatória, por aspiração nasal ou sniff, a absorção da substância faz-se pela mucosa nasal. O consumo de comprimidos faz-se por via oral. Na gíria, diz-se drunfos, quando são tranquilizantes.
mas há quem os esmague, misture em água e injete numa veia. O consumo de ácido também se faz por via oral. Os anfetamínicos podem ser consumidos por via oral ou por via injetável. O consumo dos derivados de cannabis, erva, haxixe e óleo faz-se habitualmente por via inalatória fumada, misturados com tabaco. O consumo de heroína por via intravenosa diz-se caldo ou chuto. Quando é feito por via inalatória fumada na prata, diz-se chinesa. O consumo de cocaína faz-se habitualmente por aspiração nasal e diz-se snifar, dar linhas ou dar riscos. Há consumidores que a injetam por via intravenosa e dizem que caldam ou chutam cocaína. Também é comum o consumo de cocaína base ou free base por via inalatória fumada ou injetada. É semelhante ao crack. A mistura de cocaína com heroína diz-se mista e também é injetada. Os inalantes e solventes são consumidos por via inalatória. Há consumidores fidelizados a uma substância de abuso, mas, na sua falta, muitos consomem uma ou outra disponível. Most of them are not mono-addicted. Most of them do not just take opiates. Abusam de outras substâncias. De facto, muitos são policonsumidores e vão mudando de substância e de forma de a consumir. Contudo, não são usuais as vias subcutânea, intramuscular, transdérmica, vaginal ou retal. No percurso pelos consumos do uso à dependência, pode haver outras mudanças. Aumenta a quantidade a consumir quando aumenta a tolerância. Muda a qualidade sempre que o abastecimento é irregular. Muda a dinâmica social, por exemplo, quando se deixa de usar em grupo para consumir isolado ou escondido. Também a vida laboral, afetiva, familiar e lúdica são afetadas e habitualmente empobrecidas. Se as pessoas podem encontrar razões para consumir, o profissional deve ajudar a valorizar as razões para deixar de consumir. Por exemplo, se alguns consumos podem aumentar de início a interação social, uma vez instalada a dependência, surge com frequência o empobrecimento da vida de relação. É verdade que o percurso do uso à dependência não é percorrido por todos os consumidores, mas todos os dependentes fizeram este percurso. Toxicodependentes são, pois, os que ficaram dependentes. Os outros consumidores estão em risco. As dependências patológicas também podem surgir sem o consumo de substâncias, mas por uso de comportamentos de risco. Esses comportamentos de dependência, sem substância, e que se tornam danosos para a saúde, são, de entre outros, o jogo patológico, a dependência de internet, o sexo patológico, as compras patológicas, a dependência patológica de comida, o trabalho patológico. Também estas dependências carecem de tratamento especializado.